Agora, mudando de assunto, recentemente noticiamos sobre a morte de uma idosa que cuidava de mais de 100 cachorros e morava sozinha em uma casa no bairro do Coazerma, em São Luís. Somente depois de alguns dias da morte é que foi descoberta a tragédia. Essa situação chama a atenção sobre os riscos que os idosos podem sofrer ao morarem sozinhos e a necessidade de ter uma companhia nessa fase da vida. Uma fase que chega para todos. Ela é a mais vulnerável e precisa de atenção. Mas, em alguns casos, a realidade é diferente. Muitos idosos enfrentam situações de maus tratos e abandono. E para evitar frustrações como essas é que boa parte de quem já está na terceira idade prefere viver sozinho, sem a presença de nenhum familiar. Mas, segundo os especialistas, essa decisão pode gerar grandes riscos. Existem diversos riscos, né? Tais como o risco de queda, risco de acidente doméstico, dificuldade do autocuidado, tanto com a alimentação quanto a higiene, medicamentos, né? E também o risco de o idoso ficar mais isolado, né? Aí pode causar depressão, tristeza. Então, isso também vai afetar no quadro cognitivo, tanto do humor quanto da memória. A decisão de não sair de casa pode também estar ligada ao emocional, como deixar as lembranças de uma vida toda de lado e da dificuldade de adaptação ao novo ambiente. Um caso que chamou a atenção foi o da idosa Camélia Rosa, de 80 anos. A mulher vivia sozinha em uma casa cheia de animais. A situação ganhou repercussão depois que um cadáver, que segundo a polícia pertence à idosa, foi encontrado na residência. Débora Cartágenes é presidente da Comissão do Direito da Pessoa Idosa. Ela conta que o caso foi acompanhado pela comissão desde 2020 e que Camélia passou a viver nessas condições depois que a própria idosa decidiu romper o relacionamento familiar. Esse caso da dona Camélia nos chegou aqui em 2020, na comissão. Nós apuramos o caso. O caso da dona Camélia foi um caso diferente, não foi justamente o que estava sendo notificado. Ela não foi abandonada pela família. A dona Camélia, o caso da dona Camélia, houve um rompimento familiar e durante muito tempo, já há muitos anos atrás, ela fez esse rompimento familiar e ela tinha um curador determinado por lei. Então, no caso dela, provavelmente as autoridades, vamos esperar, né, o inquérito concluir, e essas autoridades vão chamar o curador para saber por que esse curador não estava dando essa assistência, o que foi que aconteceu realmente com a dona Camélia, para que ele possa ser responsabilizado. Segundo os especialistas, grande parte dos idosos são portadores de doenças em condições crônicas e, na maioria das vezes, o tratamento exige uma mudança no estilo de vida. Essa opção, para muitos, é rejeitada e é por isso que, nessa fase, eles precisam de mais atenção. É muito importante que os idosos eles possam ser acompanhados, seja por um cuidador, um familiar, porque isso vai desenvolver diversas atividades, né? Participação tanto em atividades de lazer, quanto atividades sociais, e entre outras. Então é muito importante até que ele possa poder compartilhar suas emoções, né? E ter uma vida com uma plenitude, um bem-estar, um convívio social. Morar sozinho pode ser uma escolha dos idosos da atualidade, mas essa atitude não deve significar estar só. É importante que durante o processo a pessoa busque manter uma rotina social. E para quem está perto de um idoso que sente que ele foi abandonado, essa advogada alerta para que as medidas necessárias sejam tomadas. O abandono, diga-se, é crime, né? Tanto instituído no Estatuto quanto no Código Penal. Então, assim, o parente mais próximo seria o filho. Os filhos, eles têm o dever legal de amparar os pais na velhice. Então, essas pessoas serão as primeiras pessoas a ser responsabilizadas. Na falta dele, seria ou de um curador, caso o idoso tenha, e aí a gente vai apurar essa responsabilidade e encaminhar para as instituições e os órgãos competentes para que a gente possa aplicar essa responsabilidade junto à pessoa, ao familiar.